Imagine um mundo antigo, onde desertos se estendem até onde os olhos podem ver e onde uma promessa divina moldaria o destino de povos e nações. Neste vídeo, vamos embarcar em uma emocionante jornada pela história de Abraão, um homem cuja fé o levou a desafiar as adversidades e cuja descendência se tornaria protagonista de um conflito que perdura até hoje. Há milênios atrás, na cidade de Ur, Abraão vivia uma vida comum até que uma voz misteriosa o chamou para uma missão extraordinária. Deus fez uma promessa: "Eu farei de você um grande povo e te abençoarei." Com Sara, sua esposa estéril, ele enfrentou desafios e dificuldades, mas a promessa persistia. Apesar dos obstáculos, Abraão e Sara mantiveram sua fé na promessa de Deus. Eles seguiram as orientações divinas e deixaram sua cidade natal, Ur, e depois Harã, em busca da terra que Deus lhes prometeu. Eles se tornaram nômades e peregrinos, confiando que Deus cumpriria sua promessa, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. A fé e a obediência de Abraão e Sara à vontade de Deus são características fundamentais dessa história. A promessa divina foi finalmente cumprida quando, em idade avançada, Sara deu à luz a seu filho, Isaque, um milagre que demonstrou o poder e a fidelidade de Deus. A história de Abraão e a promessa divina é um exemplo poderoso de como a fé, a obediência e a perseverança podem levar à realização de promessas divinas, mesmo em meio a desafios aparentemente insuperáveis. Além disso, essa narrativa estabeleceu as bases para a identidade e a história dos descendentes de Abraão, que se tornaram os patriarcas das tradições religiosas judaicas, cristãs e islâmicas. Em busca da promessa divina, Abraão e Sara se mudaram para o Egito e, mais tarde, para a terra de Canaã. Quando a esperança de Sara de ter filhos parecia inatingível, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Nasceu Ismael, e a promessa de Deus de uma grande nação parecia estar se cumprindo. O nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar, é um evento crucial na narrativa bíblica que ilustra a busca de Abraão e Sara pela promessa divina de se tornarem os pais de uma grande nação. O nascimento de Ismael, de certa forma, representou uma tentativa humana de apressar o cumprimento da promessa divina, uma vez que Abraão e Sara estavam envelhecendo e a perspectiva de Sara conceber um filho parecia cada vez mais improvável. No entanto, a promessa de Deus de uma grande nação ainda estava para se cumprir de acordo com seus planos divinos. Mais tarde, Sara, milagrosamente, deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaque. Através de Isaque, a verdadeira descendência prometida por Deus se tornaria uma realidade, enquanto Ismael seria considerado o ancestral das nações árabes. Isaque se tornou o herdeiro das promessas feitas por Deus, e a linhagem que eventualmente levaria à formação do povo de Israel continuou por meio dele. Além disso, o nascimento de Isaque também estabeleceu as bases para a futura rivalidade entre ele e Ismael, filho de Agar. Conforme Ismael e Isaque cresceram, a rivalidade entre eles e suas mães cresceu. A situação atingiu um ponto crítico quando Sara insistiu que Ismael e Agar fossem enviados para o deserto. Abraão, dilacerado entre o desejo de sua esposa e a preocupação com seu primogênito, finalmente concordou em obedecer à vontade de Sara. Ismael e sua mãe foram enviados ao deserto, onde enfrentaram dificuldades extremas, incluindo a falta de água e comida. Esse episódio é um ponto triste na história, já que mostra a divisão na família de Abraão devido à rivalidade entre as mães e a questão da herança. No entanto, é importante notar que, de acordo com as narrativas bíblicas e islâmicas, Deus não abandonou Ismael e Agar no deserto. Em resposta às suas preces, Deus providenciou água para eles, salvando suas vidas e cumprindo sua promessa de fazer de Ismael uma grande nação. Ismael é considerado ancestral dos árabes, de acordo com a tradição islâmica, e é frequentemente associado à fundação da cidade de Meca, na Arábia. Por outro lado, Isaque é reconhecido como o patriarca da linhagem que levaria
a formação do povo de Israel. Essa rivalidade e separação entre Ismael e Isaque estabeleceram as bases para as tensões históricas e culturais que persistiram ao longo dos séculos entre os descendentes de Ismael, que são os árabes, e os descendentes de Isaque, mais conhecidos como israelitas. Abraão, Isaque e Ismael seguiram caminhos separados, mas seus legados estavam entrelaçados para sempre. Abraão, o pai das nações, viu sua descendência crescer, com israelitas e árabes se considerando filhos de Abraão, mas separados por séculos de história. Completamente atrelado ao legado de Abraão, a Terra Santa é um terreno sagrado para as três principais religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islã. Abraão é uma figura central para todas essas religiões, e os locais associados a ele, como Hebrom, Belém e Jerusalém, são considerados sagrados e de grande importância religiosa. Jerusalém, em particular, é o local de grande significado espiritual para os judeus, cristãos e muçulmanos, com suas conexões à vida e às experiências de Abraão e seus descendentes. A promessa de Deus a Abraão de dar a terra à sua descendência é um ponto de conflito na região. A disputa entre israelitas e palestinos é baseada, em parte, na reivindicação de ambos os grupos à mesma terra como herança. Isso levou a conflitos políticos e militares ao longo dos anos. Apesar dos conflitos, a história e o espaço da Terra Santa continuam sendo compartilhados por judeus, cristãos e muçulmanos. As tradições religiosas das três religiões têm pontos de contato e compartilham a história de Abraão e de outros personagens bíblicos. À medida que os séculos passaram, Ismael e Isaque se tornaram figuras centrais nas tradições religiosas do judaísmo e do islamismo. Isaque é reverenciado como uma figura-chave na história do judaísmo. Sua descendência, os israelitas, traça sua linhagem até ele. Já Ismael é considerado um profeta no islamismo. A tradição islâmica afirma que Ismael e Abraão construíram a Caaba, o local mais sagrado do Islã, em Meca, Arábia Saudita. A história de Ismael e Abraão é parte integrante da peregrinação anual do Hajj, realizada por muçulmanos de todo o mundo. Os descendentes de Ismael e Isaque, isto é, os árabes e os judeus, compartilham um vínculo espiritual e histórico que é complexo e muitas vezes tenso. Esta relação desempenha um papel fundamental no conflito entre Israel e os palestinos nos dias de hoje. A narrativa de Ismael e Isaque é frequentemente usada para justificar reivindicações territoriais na Terra Santa. Tanto israelitas quanto palestinos consideram a região como parte fundamental de sua herança religiosa. Essa região inclui locais sagrados para todas as três principais religiões abraâmicas, incluindo o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Esses lugares têm grande importância espiritual e histórica, levando a reivindicações territoriais e disputas políticas sobre a posse e controle de partes da Terra Santa. A Terra Prometida, que é parte da herança de Isaque, é o centro das tensões entre Israel e seus vizinhos árabes, incluindo os palestinos. A faixa de Gaza, governada pelo grupo islâmico Hamas, tem um papel central no conflito, uma vez que o Hamas é uma das organizações que lutam pelos interesses dos palestinos na região. Resolver o conflito entre israelitas e palestinos requer compreensão, negociações e compromissos difíceis, considerando tanto questões territoriais como questões de identidade e religião. A esperança de uma resolução pacífica que honre as heranças de Ismael e Isaque permanece como um desafio complexo e fundamental para a região. O conflito entre o Hamas e Israel remonta ao século XX, onde o Hamas começou a ganhar força na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A hostilidade entre as partes envolve ataques com foguetes, operações militares israelenses e conflitos recorrentes. O Hamas ganhou influência nas eleições legislativas palestinas de 2006, tornando-se o governo da Autoridade Palestina na faixa de Gaza.
A ascensão do Hamas exacerbou as tensões com Israel, que impôs bloqueios à faixa de Gaza devido à preocupação com a segurança. A partir de 2007, Israel e o Hamas se envolveram em vários conflitos em grande escala, incluindo as operações militares Chumbo Fundido, Pilar Defensivo e Margem Protetora. Esses conflitos resultaram em perdas significativas de vidas e destruição em Gaza. Os anos seguintes testemunharam protestos em Gaza e tensões contínuas, incluindo lançamentos de foguetes por parte do Hamas e respostas militares israelenses. Em maio de 2021, um novo conflito eclodiu entre Israel e o Hamas, desencadeado por tensões em Jerusalém Oriental e conflitos no Monte do Templo. Isso levou a um intenso bombardeio de Gaza e ataques de foguetes contra Israel. O conflito ocorreu por tensões crescentes em Jerusalém Oriental, incluindo disputas sobre despejos de famílias palestinas e confrontos na esplanada das mesquitas, um local sagrado para muçulmanos e judeus. O conflito resultou em um grande número de mortos e feridos em ambos os lados. O conflito durou cerca de 11 dias e foi mediado por esforços diplomáticos internacionais para alcançar um cessar-fogo. Em 21 de maio de 2021, um cessar-fogo foi declarado, encerrando os confrontos armados. O conflito teve implicações políticas e humanitárias significativas e gerou preocupações internacionais sobre a situação no Oriente Médio e o processo de paz entre Israel e os palestinos. Embora tenham ocorrido tentativas de mediação e acordos de cessar-fogo, o conflito entre Israel e o Hamas continua a se reacender periodicamente, resultando em perdas humanas, ferimentos e danos materiais. Além disso, o conflito tem impacto não apenas na região, mas também em questões geopolíticas globais, uma vez que é um ponto de tensão significativo no Oriente Médio. Uma resolução duradoura para esse conflito é uma das questões mais desafiadoras da geopolítica atual e continua sendo um objetivo essencial para a paz na região. Envolve uma série de questões complexas, incluindo a criação de um Estado palestino, a segurança de Israel e a busca por uma solução negociada e justa que satisfaça as aspirações e direitos das partes envolvidas. Tudo isso começou por uma desobediência, onde Abraão tentou acessar a promessa de Deus antes do tempo determinado. Hoje, a guerra é o reflexo de uma situação que aconteceu há milênios atrás. Essa briga de família só poderá ser de fato resolvida através da intervenção do próprio Deus, que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Se você gostou deste vídeo, então não esqueça de se inscrever e compartilhar esse material.